Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Ônibus rodoviário não é opção B. Trata-se de uma escolha segura e viável. O modal, ao longo dos anos, passou um profundo processo de modificação, avanços e crescimento na forma operacional e no atendimento aos clientes. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! Durante muito tempo, viajar de ônibus rodoviário no Brasil foi tratado como uma espécie de opção B. Era a alternativa possível quando o avião não chegava, quando o preço da passagem aérea era inviável ou quando o deslocamento parecia curto demais para justificar um voo. Esse olhar, além de ultrapassado, ignora uma transformação profunda e silenciosa do transporte rodoviário regular e revela mais preconceito social do que análise real de mobilidade. Sendo assim, ele deixou de ser alternativa, tornou-se escolha. Hoje, o transporte rodoviário responde por cerca de 60 milhões de viagens interestaduais por ano no Brasil, conectando mais de 3 mil municípios, muitos deles fora de qualquer rota aérea regular. Não se trata apenas de volume, mas de capilaridade, enquanto o modal aéreo concentra sua atuação em grandes centros urbanos, o ônibus sustenta a mobilidade cotidiana do país real, integrando regiões, viabilizando economias locais e garantindo o fluxo contínuo de pessoas, trabalho e turismo. Essa presença constante talvez explique por que o setor seja tão pouco percebido. O transporte rodoviário funciona tão bem que se torna invisível. Só chama atenção quando algo foge da normalidade, nunca quando cumpre diariamente sua função com eficiência. A ideia de que o ônibus ocupa um lugar secundário também não resiste à evolução do serviço oferecido. Nos últimos anos, as empresas rodoviárias regulares investiram bilhões de reais não apenas na renovação de frota, tecnologia embarcada, conforto e segurança, mas também na qualificação da infraestrutura que sustenta a viagem, leito-cama, poltronas de alto padrão, Wi-Fi, entretenimento individual, climatização inteligente e atendimento qualificado passaram a integrar a experiência do passageiro, ao mesmo tempo em que grandes rodoviárias do país avançaram em modernização, acessibilidade, segurança, serviços e integração urbana. Terminais rodoviários em capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Fortaleza deixaram de ser apenas pontos de embarque e desembarque para se tornarem verdadeiros hubs de mobilidade, estruturados com uma grande gama de serviços para receber volumes expressivos de passageiros, inclusive
turistas nacionais e estrangeiros. Em viagens de curta e média distância, esse conjunto, ônibus modernos e rodoviárias mais estruturadas, oferece com frequência uma experiência mais previsível, confortável e racional do que o transporte aéreo. No turismo, essa mudança de percepção começa a ganhar espaço, mas ainda de forma tímida. Grande parte do debate sobre turismo nacional segue concentrada no momento da chegada do visitante ao país, quando na prática a experiência turística só se completa a partir da circulação interna. É nesse ponto que o transporte rodoviário assume um papel decisivo e ainda pouco valorizado no discurso público. Dados oficiais do Ministério do Turismo e da Embratur indicam que cerca de 28% a 30% dos turistas estrangeiros entram no Brasil por transporte terrestre, enquanto aproximadamente 2/3 chegam por via aérea. Esse recorte, muitas vezes pouco explorado, revela que uma parcela relevante do turismo internacional já se relaciona diretamente com a infraestrutura rodoviária desde a porta de entrada no país. Mais do que isso, mesmo entre os visitantes que chegam de avião, o deslocamento interno passa de forma crescente pelo transporte rodoviário regular. Turistas internacionais que desembarcam em grandes portas de entrada do Brasil costumam utilizar o ônibus para explorar destinos próximos, regiões turísticas consolidadas e experiências fora dos grandes centros urbanos. No Rio de Janeiro, por exemplo, visitantes que chegam por via aérea seguem viagem pelas rodovias para a Costa Verde, a Costa do Sol, a região serrana e outros destinos que não contam com malha aérea regular, mas que são fundamentais para o turismo fluminense e nacional. Indicadores operacionais apontam que, nos últimos anos, houve um crescimento aproximado de 12% no número de turistas internacionais circulando pelas rodoviárias da cidade, refletindo o fortalecimento desses terminais como elos entre a chegada ao país e a experiência turística plena. O ônibus, nesse contexto, atua como elo natural entre o ponto de chegada e a experiência turística plena. É ele que amplia a permanência do visitante, distribui fluxos, fortalece economias locais e permite que o turismo se espalhe para além dos grandes cartões postais. Sem o transporte rodoviário regular, grande parte do turismo regional simplesmente não aconteceria. Ainda assim, essa engrenagem segue operando de forma quase invisível. Valoriza-se com razão quem conecta o Brasil ao mundo, mas fala-se pouco sobre quem sustenta a mobilidade interna e garante que o visitante circule com segurança, conforto e previsibilidade pelas regiões brasileiras. O perfil do passageiro mudou, incluindo o do turista estrangeiro. Viajar de ônibus no Brasil passou a ser uma escolha racional alinhada a uma mobilidade mais integrada
eficiente e compatível com um país de dimensões continentais, em um cenário de aeroportos congestionados, tarifas instáveis e processos cada vez mais complexos. O transporte rodoviário se consolida como parte essencial da experiência turística. Há também um aspecto estrutural que raramente aparece no debate público: segurança e responsabilidade. As empresas rodoviárias regulares operam sob rígidos protocolos de fiscalização, manutenção preventiva, controle de jornada e monitoramento contínuo. Essa base garante não apenas a mobilidade cotidiana de milhões de brasileiros, mas ainda a circulação segura de turistas nacionais e internacionais. Viajar de ônibus hoje é uma decisão consciente, alinhada a uma mobilidade mais inteligente e a um turismo mais conectado à realidade do Brasil. Reconhecer o papel do transporte rodoviário no turismo nacional não é uma disputa entre modais, mas um passo necessário para uma visão mais completa, integrada e madura da mobilidade brasileira. O ônibus não é o futuro da mobilidade e do turismo no Brasil. Ele sempre foi o presente, com uma constante evolução suficiente para exigir um novo olhar. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E essa eu trago em tom especial, pois trata da realidade, que o ônibus rodoviário já não é mais opção B, se trata de uma escolha segura e viável. E vou estar destacando detalhes especiais desta matéria, primeiramente aqui nessa parte, que fala o seguinte, que hoje o transporte rodoviário responde por cerca de 60 milhões de viagens interestaduais por ano no Brasil, conectando mais de 3 mil municípios, muitos deles fora de qualquer rota aérea regular. E vou estar utilizando também um dado do Ministério do Turismo e da Embratur, que indicam que cerca de 28% a 30% dos turistas estrangeiros entram no Brasil por transporte terrestre, enquanto aproximadamente 2/3 chegam por via aérea. Pois bem, somente esses dados oficiais do Ministério do Turismo e da Embratur são suficientes para dizer que o transporte rodoviário não é mais plano B. Se trata de uma ação de segurança e também qualidade no atendimento. E sem contar aqui também as passagens de ônibus hoje em dia não estão aqui preço maravilhoso, mas se você for comparar uma passagem aérea nacional e comparar uma passagem de ônibus dentro do nosso país, é muito mais barato, muito mais em conta do que você andar de avião, literalmente. Então essa notícia ela retrata aí a realidade e claro, tá aí o dado oficial do Ministério do Turismo e da Embratur, que responde em relação a toda essa dúvida que você tem sobre o transporte rodoviário de passageiros, sobre essa competitividade entre o transporte rodoviário e o transporte aéreo nacional. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.